boa noite. Com muita alegria que eu chamo aqui a professora Amélia, formada pela UF, Federal Fluminense, fez mestrado no INPA e doutorado aqui no Unicamp, agora é a nossa professora. E ela trabalha na área de geofísica e as áreas de pesquisa são equações diferenciais parciais, diferenças finitas, volumes finitos e geofísica matemática, certo? Então, aplausos, por favor, para a Amélia. Obrigada, Débora. Obrigado à comissão por ter me convidado. Eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer uma palestra que eu não vou colocar muitas equações, né? A gente está na matemática aplicada, a gente pensa, a gente vai ver muita equação. Eu vou falar um pouco do nosso grupo, tá? Todo mundo me escuta sem o microfone ou tem que ser para gravar? Tá. Porque vocês concordam, né? Ficar com esse negócio aqui vai me dar aqui um problema no braço, mas tá bom. Vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo, sobre o que a gente faz na geofísica e o que a gente usa de matemática para isso. Tá? Então, meu nome, como a Débora já falou, é Amélia, né? O nosso grupo é constituído pelo professor York, eu, o professor Lúcio e o professor Ricardo. Eu vou contar um pouquinho da história do nosso grupo. O nosso grupo nasceu com nenhum de nós aqui, foi o professor Martim, né, que veio para a Unicamp, começou com geofísica na matemática aplicada, e aí ele teve como aluno o professor Lúcio, né, depois veio eu, Ricardo Bilotti, e nesse meio tempo veio um intrometido de um alemão, né, entrar no grupo que já trabalhava com o Martim lá na Alemanha. Então ele veio fazer um pós-doc aqui, gostou do Brasil, é claro, porque o Brasil é muito bom, e ele ficou no Brasil, trabalhando com geofísica aqui com a gente. Né? É claro que algumas coisas influenciam, mas ele gostou muito do nosso grupo e ficou aqui. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Porque quando a gente pensa em matemática aplicada, como a Débora falou, eu comecei na UF. Né? E a UF em matemática, na época que eu fiz, que não existiam dinossauros, era bem puro, tá? Eu lembro que tinha o pessoal do Barbosa, era o pessoal que era análise, era geometria diferencial, era bem puro mesmo. E lá a gente tinha 4 períodos que eu acho muito saudável, que eram básicos. Os cálculos, as álgebras lineares, os 4 períodos tinham uma grade que era fixa e tinha algumas que você podia puxar. E eu dou graças a Deus, deu em algum momento pensar, eu não quero só seguir um ramo só da matemática. Então, eu fiz análise, geometria diferencial, álgebra e equações diferenciais, e eu fiz todas as disciplinas que eu podia puxar, dentro do período que eu estava na UF. Aí, a senhora aqui resolveu fazer álgebra pura no INPA. Então, eu fui para o INPA para trabalhar com álgebra pura. E essa é a parte importante. Quando você não tem só um ramo, e você chega lá e vê que esse ramo não te dá tanta satisfação, porque trabalhar, fazer as coisas, tem que dar uma satisfação. Você pode ir para um outro ramo. E foi quando eu fui para equações diferenciais parciais, com o professor Dom Marquezine, né, que me apresentou a parte de petróleo. Ele não trabalha com o mesmo enfoque na parte de geofísica, mas ele também faz propagações, né, dentro de um meio para recuperação de petróleo, e eu comecei a trabalhar com ele com a Petrobras. Né? E na época, no Rio, ainda não tinha uma matemática aplicada forte. No Brasil, a matemática aplicada mais forte era a Unicamp para doutorado. Né? Por isso que a gente está aqui, né, Lúcia? Então, a gente veio, né, para fazer, eu vim para fazer matemática aplicada, fiz estágio na Alemanha, todos do nosso grupo foram para a Alemanha fazer estágio, fazer pós-doc. Então a gente ficou um tempo na Alemanha, voltou, porque na época a gente também não tinha os computadores, que nem a gente agora tem os clusters no nosso laboratório e tudo, nós não tínhamos. Então, para rodar qualquer coisa que fosse significativa, a gente precisava de máquina que a Unicamp ainda não tinha. E nessa parte foi aonde eu cheguei. Todos aqui saíram da Unicamp depois do doutorado, tá?
O Lúcio foi na USP, depois voltou. O Ricardo foi em Curitiba, na UFPR, depois voltou. E eu fui para o Fiscal e depois voltei. Mas o nosso grupo está constituído agora de nós 4. O professor Tígio já se aposentou. E nós fazemos a geofísica, que é conhecido como uma geofísica mais matemática, né? Todo mundo conhece o grupo daqui como um grupo forte nessa parte. Então, geofísica, né? Esse nome assim parece um pouco, né? Geofísica nada mais é do que a física da Terra, tá? E o que a gente pode procurar aqui? Quando a gente fala na física da Terra, eu gostaria de saber como é que é lá embaixo. O que a gente faz aqui é tentar descobrir, sabe, qual é a cara que está lá embaixo. Ou seja, a gente quer ver quais são os parâmetros de densidade, parâmetros de velocidade, de compressibilidade. Com isso, a gente gostaria de dizer, olha, lá embaixo é assim. Que nem quando a gente entra na maquininha para ver alguma coisa, se tem um câncer, alguma coisa dentro de você, que sai a imagem linda, a gente também gostaria dessa imagem linda lá. Só que, com o corpo, o que a gente faz? Entra na maquininha e é mandado uma porção de raiozinhos lá e é captado e depois você tem aquela imagem linda. Com a Terra, eu não tenho como colocar uma porção de raiozinhos passando por aqui, por baixo, para tirar a melhor imagem. Então, a ideia é como você tirar essa melhor imagem. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Como ver o que está lá embaixo. É claro que a gente poderia procurar lá dentro carvão, minérios, pedras preciosas, lixo tóxico, né? Tem muita coisa, inclusive de vez em quando a gente vê, explodiu uma bomba que foi enterrada lá na Alemanha, no sul da Alemanha. Às vezes você quer procurar porque você não sabe onde enterraram. Então, você gostaria de, às vezes, ou procurar esse tipo de material ou lixo tóxico que alguém, alguma empresa, no passado enterrou. Água e, finalmente, o nosso interesse, que é o petróleo. Professor, mas os outros não têm interesse? Tem, mas aqui no Brasil as pessoas aplicam mais em pesquisa em petróleo. Então, antes de falar um pouco, né, de como é o petróleo, como é descoberto o petróleo, eu gostaria de falar, o matemático aplicado, né, ele tem que ter uma mente aberta. Se você for um matemático aplicado pensando, gente, só quero fazer isso e isso na matemática, só tem uma visão, gente, não vai rolar muito não, tá? O matemático, bom matemático aplicado, eu quando comecei no mestrado, o Dom Marquesim me falou isso. Você tem que entender o que a pessoa está falando para você ver se você consegue aplicar algum método para resolver o problema dele. E voltar com a linguagem dele. Porque muitos dos matemáticos sabem até resolver um problema ou de medicina, ou de geofísica, mas não sabe falar a linguagem. Então, ele não consegue trazer o problema para resolver e depois devolver. Tá? E isso é fundamental no matemático aplicado. Então, se eu vou conversar com alguém, né, de geofísica dentro da Petrobras, eu tenho que saber do que eu estou falando, pelo menos um pouco. Porque se o cara vê que eu sou um debilóide na frente dele, ele vai nem querer conversar comigo. Então, eu me lembro quando eu fui a primeira vez conversar na Petrobras, eu era a verdadeira debilóide, tá, gente? Porque naquela época a gente não tinha pré-sal, não tinha tanta, né, não se falava tanto de petróleo. A gente sabia que o petróleo ia dar gasolina ou diesel e acabou. Como eram as camadas, isso não aparecia na televisão. Então, como eu falei, eu sou bem velhinha, tá? E naquela época a gente eu achava que o petróleo era uma piscinona lá embaixo, que bastava furar, colocar uma bombinha e ia sair o petróleo. Não pensava nem em rocha. Então, para você ir conversar com uma pessoa, você tem que saber o seu assunto. Queira seja com petróleo, ou seja, com uma imagem humana. Você tem que saber pelo menos um pouco. Não é que você vai saber tudo, mas você tem que conseguir conversar. E para a gente entender um pouquinho de petróleo, vamos rapidamente aqui ver um filminho da origem do petróleo, tá? Vai ser bem rapidinho. Para o sistema petrolífero se constituir, milhões
milhões de anos foram necessários. Primeiro, o material orgânico foi depositado em um ambiente aquático, pobre em oxigênio, o que impediu a ação biodegradante das bactérias. As camadas mais antigas foram gradativamente soterradas pelas mais recentes e compactadas pelo peso das camadas superiores. Reações químicas no interior da rocha eliminaram os átomos de nitrogênio e o excesso de oxigênio, deixando somente as moléculas formadas a partir do carbono e do hidrogênio, compondo o querogênio. Ele irá gerar os hidrocarbonetos líquidos e gasosos que compõem a rocha geradora. O hidrocarboneto migra através de falhas ou camadas carreadoras que atravessam as rochas e que funcionam como um caminho em direção à superfície da Terra. Durante o trajeto de sua migração, os hidrocarbonetos encontram uma camada denominada rocha capeadora, ou selo, que é impermeável e que impede que o fluido continue migrando para a superfície, sendo trapeado no espaço denominado rocha reservatório. A rocha reservatório é uma rocha porosa e permeável, com grande capacidade de armazenamento. E é ali que o petróleo fica depositado. Então, agora, gente, aonde que eu estou? Vai fechar tudo. Obrigada, Jean. Então, o petróleo vem daí. O que a gente quer ver? Você lembra lá? Ai, Jesus. Você lembra lá que tinha uma rocha, né, que selava? O petróleo, ele tem, a estrutura da Terra tem uma parte que, se você olha, você pode dizer, ali é possível ter petróleo. Em outras partes, você olha a estrutura da Terra e você diz, pode perfurar que aí não vai sair nada. Tá? Então, a gente gostaria de ter essa imagem. Só a imagem basta? Não. Porque senão, quem ia descobrir que tinha pré-sal lá, sabe, a 7 quilômetros de profundidade no mar? Isso não iria funcionar. Então, é claro que a gente tem outras informações. Um matemático aplicado geralmente trabalha com outras pessoas. A gente tem o geólogo, a gente tem o engenheiro, a gente tem uma noção da área. Então, aí sim, ali é muito promissor. Então, vamos tentar ver qual é a imagem ali da Terra, porque essa imagem é difícil de conseguir. E essa é a parte que nós fazemos. Gente, eu estou aqui meio enrolada com isso aqui. Tá. Como determinar aquela imagem? Lembra lá da camadinha do corpo que eu falei? A gente entra no tubo e tem a imagem. Então, como determinar aquela imagem? Alguém pescou, dizendo, olha, quando você tem terremotos, né, você registra alguma coisa. E com esse registro, a gente conseguia, né, antigamente era no sismógrafo, dessa forma aqui, com esse registro você conseguia falar, olha, na Terra tem uma placa aqui, tem uma placa que está se movendo ali. Então, esse conhecimento foi tudo, no início, gerado por registro desse tipo, registro natural. A Terra tremia, era registrado e eles conseguiam falar onde estavam as falhas e tudo mais. Aí, um homem muito sábio resolveu fazer seu próprio terremoto. Então, como é que a gente faz o próprio terremoto, né? Primeiro, a gente pode simplesmente, vamos esquecer o caminhão, né, o vibrador lá, o caminhão. Antigamente se colocava uma dinamite, quero chacoalhar a terra, quero movimentar a terra, faço um terremoto artificial. Enterro uma dinamite, vou explodir, a terra vai balançar e eu registro isso. Então, na Terra era feito desse jeito, eu registrava e colocava, tem lá um caminhãozinho que registra tudo isso lá dentro. Tudo é registrado em geofones, mas esses geofones vai registrando e vai jogando dentro do caminhão que tem uma máquina lá para guardar esses registros. No mar, como é que fazia? Porque não dá, né? Ainda mais se está muito longe da costa, né? A gente ainda tem alguma resposta por muito tempo. Então, no mar, como é que faz? Tem uma bomba...
tem uma bolha de ar comprimida, tá? E isso é solto dentro da água. Isso faz uma pressão que bate na profundidade, né? E depois é registrado em algo que a gente chama de geofone. Da mesma forma que a gente colocou algo para ter o balanço da Terra, a gente faz isso para registrar como veio das que a gente vai chamar daqui a pouco de ondas chegando lá, tá? Aí o que é registrado? Isso. E esse coisa aí chamado sismograma, quase todos vocês já viram, quando tem qualquer abalo no Brasil, aparece o pessoal de Brasília, né, com o sismógrafo dele e fala, teve um terremoto em tal local, e aparece justamente isso aí, que é o registro do balanço da Terra, tá? E isso a gente chama de sismograma. Então, a gente tem esse registro aqui e faz vários registros, porque a gente não coloca só um sismógrafo, a gente coloca vários desses geofones, tá? E a gente coloca um do lado do outro, tá? E como é que isso foi registrado? Aqui tem uma bombinha, tá vendo? Uma dinamite, e os registros estão aqui. Como a Terra está se movimentando quando chega, você chacoalhou aqui, se a pessoa está lá do outro lado, ela vai sentir, né? Sabe aquele elefante que mora em cima do seu apartamento? Às vezes você consegue sentir o balanço dele, né? Dependendo do apartamento. Então, esses balanços que a gente sente por alguma vibração, porque alguém movimentou. E isso na Terra é registrado e a gente guarda isso aqui, tá? Numa máquina, geralmente são os computadores, tá? E depois a gente manda isso registrado e a gente gostaria, depois de ter registrado isso, e ter aquele sismograma, né? Isso é um traço sísmico, e uma seção de sismograma, dessa a gente gostaria de dizer, a Terra é assim. Seria lindo se a gente conseguisse fazer isso, tá? Até pouco tempo atrás, eu digo uns 10 anos, era bem complicado algumas imagens quando tem aquelas camadas selantes, e se essa camada selante fosse sal, era bem complicado a gente ter a imagem lá de baixo, se tinha ou não, né, o tal do petróleo. Com toda a tecnologia, o avanço dos computadores, o que a gente começou? A gente começou a ter métodos, alguns já existiam, a gente pôde rodar com mais dados e começou a ter melhor imagem, por isso que a gente chegou ao pré-sal. Então, aquela dinamite, com o tempo o pessoal ficou um pouco, poxa, explodir dinamite não é uma coisa muito ecológica, né? Então, para o meio ambiente, as dinamites não são boas. Então, o que fizeram? Construíram um tal de caminhão, né? Que a gente brinca que é um vibrador, porque ele vibra mesmo, né? Ele levanta essa parte aqui, vibra, faz a terra, sabe, ser chacoalhada e são registrados aqui. Isso quando a gente faz na terra. Só que quando a gente faz essa aquisição, tá vendo? Isso aqui é um geofone, tá? E aqui, nesse caso aqui na aerodinamite, e ele vai registrar. Aqui tá tudo lindo, gente. Tá retinho, tudo bonito. O peão que foi lá colocar fez perfeito. Normalmente, isso não é perfeito, tá? Tem topografia, o terreno, né, não é tão lisinho assim. Às vezes você tem que desviar. Às vezes tem vaca, né, comendo aqui no pasto e ela também faz movimentar o chão, porque uma vaca é pesada, tá? Isso tudo é registrado. Então, isso a gente também faz parte do nosso trabalho, né? Ver métodos que a gente possa tirar esses ruídos que a gente não quer. Porque a vaca, nesse caso, é um ruído para a gente, porque a gente registra quando ela está passando lá perto do receptor, né? Desse caretinho aqui que a gente está registrando o movimento da Terra. E no mar? No mar é a mesma coisa. Como eu falei, fica aqui uma bomba de ar, né? Ar comprimido, ele solta e é registrado aqui. Esses são seis que na época dessa foto aqui, era muito já, tá? Hoje em dia, gente, são quilômetros de linha e o pessoal registra isso muito bem. E, além de registrar aqui, o homem, é claro, não satisfeito, porque para ter a melhor imagem a gente tem que ter mais informações.
a gente coloca também no fundo do oceano, no fundo do mar. E com isso a gente tem mais informações. Mas que tipo de informação é essa? Né? Quando eu faço esse movimento da partícula se movimentando, tá? E isso que é gerado com essa explosão, com esse vibrador, isso é modelado fisicamente. Tá? Isso é modelado fisicamente. Ops. Eu não queria falar isso, mas agora já foi. Isso é modelado fisicamente com ondas. Sabe aquelas ondinhas que a gente estuda na física? Lá a derivada, o Laplaciano igual a derivada de segunda ordem do tempo, vezes a velocidade 1 sobre C2. A gente estudou isso na física, alguns estudaram em cálculo 3. Aquilo é uma equação da onda e registra movimento. Tá? E a gente quer saber qual é o movimento da Terra, então a gente usa muito ela. Eu falei que eu não queria falar isso, porque antes eu queria falar do pré-sal. O pré-sal só pode ser descoberto, além das pessoas saberem que tinha uma estrutura que era propícia a ter petróleo em grandes profundidades, a gente não conseguiria fazer, como tem essa camada aqui de sal, e essa camada de sal tem alta velocidade, a gente não conseguia ver aqui embaixo o que tinha. Então, só se conseguiu ver, né, o que tinha aqui embaixo devido a essas novas tecnologias de você poder colocar o seu experimento, né, os seus receptores lá embaixo do fundo do mar e com as novas tecnologias de melhorar a imagem que a gente está tentando ver do fundo do mar ou da Terra, tá? Nesse caso aqui, da Terra. Como é que é feita a exploração terrestre? Se alguém já viu uma coisinha dessa, quem vai pelos Estados Unidos ou pela Europa, de vez em quando você está na estrada e você vê uma coisa dessa daqui, né? Que é um bombeamento. Mas é claro que tem as torres também, que eu vou colocar no final. E na água são as plataformas que a gente vira e mexe, vê, às vezes até ocorre acidentes e tudo, e aí passa lá, né, as plataformas que tem. Como é que é feito o levantamento? Né? O levantamento é feito, primeiro a gente faz um levantamento aéreo, né? Vendo com campos eletromagnéticos para ver como que está lá a estrutura da Terra, e aí você já consegue dizer se aquilo é propício ou não. Mas é claro que você não vai furar, né, um poço de petróleo à toa, porque isso é super caro. Então aí você faz os levantamentos que a gente chama de geoquímicos. Ou seja, a gente tira a amostra do solo, faz uma perfuragem e tira a amostra. Aí diz, olha, esse solo aqui é um solo que merece ser investigado. Quando a gente faz isso, aí chega a nossa parte. A parte do grupo de geofísica. Alguém vai lá, faz um levantamento sísmico, e com esse levantamento sísmico, a pessoa nos dá um sismograma. Chegando o sismograma, a gente vai junto com os geólogos, tá? A gente primeiro dá os parâmetros para o geólogo, ele coloca isso tudo no mapeamento, e ele diz, olha, essa camada aqui deve ter petróleo. Vale a pena perfurar, porque a perfuração, os poços são muito caros. Então, ele perfura. Se ele errou e a gente errou, pode deixar que o nosso grupo não existiria mais. Né? Os nossos métodos são reconhecidos porque melhoram a imagem. Mas, se o cara errou, a empresa errou, ele gastou muita grana da empresa, jogado fora. Ah, professora, sempre acerta? Não. Tá? Em 5 perfurações, 3 estão certas e as outras 2 têm essa margem aí, e cada vez tem aumentado mais, tá? Antigamente era 7-1 quando eu comecei, então o negócio já melhorou bastante. Então, o que acontece? Tem lá uma estrutura de terra, nos é dado essa coisa aqui que a gente chama de seção sísmica, tá? E o que a gente devolve? Isso aqui. Ai, professora, mas a senhora já tinha isso aqui. Não, eu não tenho isso aqui. O que é dado para a gente, o que é dado para a empresa, para quem trabalha na parte de sísmica, é essa seção aqui. E o que a gente devolve? Isso aqui. Ah, isso aqui? Ah, não tem dados aqui. Não tem dados aqui porque esse levantamento não tem essa parte. Não tem dado suficiente para a gente preencher essa parte, senão a gente teria preenchido.
tá? Mas se a gente olhar a cara desse bichinho aqui e a cara desse, são bem parecidas. As posições estão certas, tá? Aonde tem falha, lembra lá das falhas que foi falado no filmezinho, que segura o petróleo? Aonde tem as falhas são conservadas aqui. Então, a gente está desenvolvendo um bom trabalho. Então, o que a gente... Agora vem a parte matemática. Até aqui eu só expliquei o problema, tá, do que a gente faz. O que a gente pega? A gente tem o problema direto e o problema inverso. No problema direto, eu chacoalho a terra, seja com dinamite, seja com aquele caminhão que vibra, e eu registro, tá? Aí, quando eu faço isso, eu tenho um daqueles traços sísmicos. Vocês estão vendo como eu sou boa desenhista, né? Temos esse traço sísmico, aí a gente fez um modelamento que a gente chama de direto. Ou seja, eu peguei um modelo de velocidade, joguei lá os meus parâmetros e desenhei o traço sísmico. Tá? Com esses parâmetros, o que sai é isso. Só que vocês lembram que o que a gente queria tendo os traços sísmicos, o que a gente tem lá de estrutura da Terra? É isso que eu quero. Aí está a parte chata. Quase todos, tá? Quase todos, porque alguns você pode ir ajustando por alguns parâmetros para ajudar você a conseguir aquela imagem. Mas quase todos problemas inversos, você tem que rodar antes um problema direto. Ou seja, você tem que fazer o tal do modelamento. Ai, mas professor, mas se a senhora faz o modelamento, a senhora já teria que saber os parâmetros. E aí, para isso, você, se você já sabe os parâmetros, você não precisa fazer problema inverso. Só que eu não sei o parâmetro. Às vezes, a gente sabe, tá, uma ideia dos parâmetros. Sabe que naquela região a densidade não é tão alta ou tão baixa. Aí, com isso, a gente coloca uma densidade inicial. A gente sabe que a compressibilidade, por ter tirado a amostra, né, do solo, a gente sabe qual é o índice, pelo menos numa região. E aí a gente começa com aquilo e vai. Outros momentos, a gente começa com a velocidade que a gente imagina, da cabeça. E os métodos convergem bem. Tá? Ai, essa da cabeça é como assim, professora? A senhora sonha? Não. A gente tem, é claro, o conhecimento por trás do que deveria ser razoável. E aí, quais são as ferramentas matemáticas? A tal equação da onda, tá? Que vocês conhecem bem, com densidade constante. Então, aqui eu só estou trabalhando com um parâmetro, que é a velocidade. Aí tem a densidade e a incompressibilidade variando, que é o ρ e o lambda. Essa também é uma equação da onda, só que agora eu tenho dois parâmetros, tá? Variando. Se você faz a densidade constante, você volta para essa daqui. Aí a gente tem a equação da onda elástica isotrópica, quer dizer que a gente tem tanto a densidade, e agora, em vez de um parâmetro, como a gente tinha no passado, a gente tem mais dois parâmetros. Então, no final, a gente tem 3. Conforme o meio vai ficando, a gente coloca mais o meio mais realístico, os parâmetros vão aumentando. Aí, nós temos a equação da onda elástica anisotrópica. Geralmente, a gente não escreve com esse somatório aqui, tá, gente? Porque a gente usa a notação de Einstein. Quem faz lá da física, se eu corto isso aqui, a gente sabe que J é igual a J, isso quer dizer um somatório em J. E igual, aqui, essa é a componente, a iésima componente, tá? Por isso que o I está aqui. Mas o resto, o J, o K e o L, estão tudo somando, tá? E essa vírgula aqui são derivadas parciais. Então, a derivada parciais com respeito à Jésima componente e assim por diante. Então, isso aqui é um somatório enorme. Esse somatório, SCIJKL, tá? É um tensor de quarta ordem. Graças a Deus, ele é simétrico, tá vendo? Por isso, quando eu falo que eu acredito em Deus, é uma coisa boa, né? Porque 81
parâmetros, um tensor de quarta ordem tem 81 elementos. Só que pela simetria isso se reduz a 21. Então olha como a Terra é linda, né? Mas mais ainda, com esse daqui, é claro que nós temos 22. Então a gente tem 22 parâmetros aqui para a gente determinar quando a gente está fazendo a inversão. Ok? E aí vem alguém e fala, olha, lembra lá da minha figurinha, que era um negócio assim, para cima e para baixo? Alguém reparou que o traço sísmico tinha uma ondinha aqui. Então, eu posso pensar, isso é uma amplitude vezes um deslocamento, né, na posição. E aí, eu posso escrever dessa forma a solução para a equação da onda. Então, quando eu faço essa... Perdão, odeio esse negócio mal. Quando eu faço que a solução da onda seja uma amplitude vezes uma fontezinha se deslocando no tempo e jogo lá dentro da equação, eu consigo duas outras equações, uma chamada iconal e outra de transporte. Professora, mas a senhora estava com uma equação horrorosa realmente, né? E aqui eu estou trabalhando com essa daqui, tá? A senhora estava com uma equação horrorosa, mas só tinha um parâmetro. E era uma equação bonitinha. Aí a senhora vai para duas. Sim, essa é uma equação diferencial parcial. Quando eu fui para aquela tal iconal, o que continua sendo parcial? Continua. Só que tem métodos para resolver isso. Chama método das características. E aí, em vez de eu resolver equações diferenciais parciais, eu vou para equações diferenciais ordinárias, que são mais simples. Tá? Então, eu consigo melhorar. Né? Quem já fez cálculo numérico e tudo, muitas das vezes a gente faz aproximações lineares, porque o problema, se a gente trabalha com a função inteira, é difícil, mas se você faz uma aproximação linear, o negócio já começa a melhorar. Então, é o que a gente faz aqui. E como é que eu poderia resolver isso aqui? Usando equações diferenciais ordinárias, sim, mas eu também posso usar diferenças finitas. Eu posso usar várias coisas que eu já aprendi, ou na minha graduação, ou durante a minha vida matemática. Mas o importante é eu saber os métodos, é eu saber por onde andar. Eu posso não estar com um método mais sofisticado para resolver uma situação dessa, mas se eu tenho um conhecimento básico, eu posso, na literatura, dar uma googlada e pegar os papers novos e me atualizar. Tá? Mas eu tenho que saber, pelo menos para poder sugerir uma forma de resolver aquele método. Pode não ser o mais eficiente naquele momento, e eu posso ainda melhorar ainda. Mas para o cara que não sabe nada de matemática, ou sabe muito pouco, eu sou o rei naquele momento. Então, essa é a parte o conhecimento que às vezes as pessoas falam, por que eu tenho que aprender, né, isso ou aquilo? Porque se você é um matemático aplicado, muitas das vezes você vai usar coisas que você pensava que nunca ia usar na vida. Então, eu vou passar aqui, tá? São aplicações para obter o campo de onda. Tem aplicações que vêm com a integral, tá? Para escrever o campo, eu uso os próprios campos, tá? Tem aplicações que é para eu ver imageamento. Mas eu acho que o mais importante daqui é o que a gente precisa. O nosso grupo em si, o Lúcio pode me ajudar se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que não, porque eu coloquei etc. espertamente. O que a gente precisa? Quando a Débora falou do que quais são as minhas áreas, olha, se a gente pensar, o pessoal fala, geofísica, né, tem um grupo de análise numérica, tem um grupo de otimização. Gente, nós estamos em todas. Tá? A gente usa equações diferenciais, porque vira e mexe, sabe? Essa imagem que nós temos, que eu falei, em alguns momentos a gente nem usa um modelo de parâmetros tão bons, a gente joga da cabeça e o negócio converge. Para isso, a gente modelou e fez, chegou a equações diferenciais, tá? A equação da onda e imagem, de forma adequada. Então, a gente usa muito parte de equações diferenciais, o trabalho. A gente usa otimização, porque aqueles problemas inversos que eu falei,
muitos deles são assim. Eu tenho o dado que foi retirado lá do campo. Chegou a seção sísmica do campo. E eu tenho o que eu acho que deve ser. E o que eu acho que deve ser, quando eu tenho um campo, aí é mais preciso ainda. Porque quando o cara perfura a terra, eles tiram uma coisa que a gente chama de testemunho. Ele tira um pedaço de rocha. E dali ele consegue medir naquela localidade a densidade e os parâmetros que ele quer. Então, o nosso modelamento já vai com parâmetros bem próximos do que deveria ser, porque naquela posição é assim. Então, o que a gente faz? A gente faz um problema de otimização, que é pegar o dado, né, que a gente modelou e o dado que a gente obteve do campo, fazer a diferença. Lembra quando a gente pega o máximo ou o mínimo lá em otimização, para quem já fez otimização? A gente pega a norma, né, ao quadrado, no meio lá, quem vai fazer a otimização vai lembrar de mim quando for ver, e a gente fica buscando os parâmetros que melhor ajuste. Ou seja, a gente tem uma seção sísmica enorme e a gente fica rodando até chegar aos parâmetros que mais se aproximam daquela seção. A parte de análise numérica é direto. A gente trabalha a análise numérica para poder fazer diferenças finitas, criar novos métodos em diferenças finitas que melhor se ajuste. Então, a gente trabalha direto com análise numérica, análise de sinais. O professor Lúcio, né, sempre dá o curso e a gente trabalha para poder investigar. Ele já me mostrou 10 minutos, por isso que agora eu estou nervosa, tá, gente? E toda vez que a gente pega um problema novo, a gente olha o que a gente pode colocar de matemática aqui. Eu vou passar um pouquinho. Tá. Eu vou fazer. Esse exemplo rodado pelo professor Lúcio, tá vendo? Aqui estão as fontezinhas, como se eu estivesse explodindo. Essa partícula daqui vai movimentando até que ela encontra uma resistência. Quando ela encontra uma resistência, ela bate e volta. Uma parte da energia é transmitida, outra parte é refletida. Lembra lá da Física 1 que vocês detestavam? Olha ela aqui, ó. E aí a gente registra tudo isso e no final a gente tem uma seção sísmica. No tempo, né, o registro da onde voltou, onde bateu, voltou. Quando bate alguma coisa, leva um certo tempo. Ela vem, caminhou até aqui, batendo uma na outra, achou resistência e ela volta. Esse tempo é registrado. E esse tempo que a gente registra é colocado um do lado do outro. Ai, professora, parece aquela... Mas não é, tá? É só o registro. Mas aí eu gostaria, a partir daquele registro, tá? Eu gostaria de voltar... Olha, aqui está em 450, é tempo, tá, gente? Eu gostaria de voltar e achar essa parte aqui, essa interface, porque essa interface me traz informações. Aí está em 800 metros de profundidade. E aqui, se eu olhar, né, quando eu volto com os meus métodos sísmicos, olha lá, só está aqui comprimido, tá? Porque eu tinha que colocar duas figuras. Está em 800 metros de profundidade e se vocês colocar direitinho na mesma escala daquela figura grande, ia ficar em cima. Só que as duas foram feitas com afastamentos diferentes. Olha só que horror essa daqui. Sabe aquela imagem borrada quando a gente tira a foto? Então, a gente trata isso, a gente cria métodos para a gente reconhecer que a gente tem que fazer um afastamento menor e fazer uma imagem mais limpa, tá? E é essa parte que a gente trabalha. Eu vou pular essas partes aqui, porque o que eu quero chegar no final? No final, eu quero ter uma imagem do subsolo. E eu quero que essa imagem, tá? Os parâmetros que eu forneço para um geólogo, ele possa olhar aqui e falar, aqui não tem petróleo. Aqui, essa imagem não é uma imagem propícia para petróleo. Mas eu quero que ele fale isso. Ou eu quero que, dando os parâmetros, né, e cada vez mais a gente consegue fazer coisas mais realísticas, 3D, eu quero que ele fale, olha, aqui
tem muita chance de ter petróleo. Pode perfurar e não é um local pequenininho de petróleo, é uma área enorme. Então, vale a pena gastar dinheiro para isso. E perfurar e ter petróleo. É claro que esse cara aqui é um sujão, porque deixou o petróleo escorrer na natureza, a gente não faz mais isso. Isso não é a culpa nem do geofísico, nem do geólogo, foi do engenheiro que fez errado, tá? Mas eu quero, no final, quando for perfurado algo que tem uma imagem gerado pelo nosso trabalho, ou por trabalhos, né, de pesquisadores que fazem a parte de geofísica, que realmente jorre o petróleo, tá? E que não tenha isso. Aí você pensa, agora acabou, ela está feliz. Não, ninguém está feliz, né? Porque ninguém está feliz porque metade do que tem no reservatório até sai de forma quase espontânea. 50% a gente recupera pela pressão que tem dentro da rocha e, às vezes, você, sabe, injetando o líquido quente ou alguma coisa que dê para dissolver. Mas a outra 50% está lá. E a gente quer recuperar isso também. Tá? Ai, professora, mas o petróleo está acabando. Querido, pode acabar para os carros. Sabe esse batonzinho que eu estou hoje na boca, que eu quase nunca uso? Né? Os cosméticos têm derivados de petróleo. Então, muito dos cosméticos que a gente usa, o remédio, sabe, usado algum dos derivados. Então, a boneca de plástico da criança tem, tá? Na África que vem do petróleo. Então, muita coisa ainda vai vir do petróleo. Mesmo que os carros não poluem mais, a gente ainda vai precisar bastante dele. Então, a gente quer recuperar o que tem lá embaixo. E agradeço, né? Eu não cheguei a falar. Nosso grupo, a gente é reconhecido pela matemática e pela parte teórica e por todo, né, formalismo que nós temos. Mas nós somos reconhecidos, temos projeto da Petrobras, é claro, para poder ter as nossas pesquisas. Nós fazemos parte de um consórcio na Alemanha, né, chamado ITER, e também fazemos parte do INCTGP. Isso é Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Geofísica do Petróleo. Tá? Então, a gente está aberto, né? Quem um dia quiser fazer geofísica, trabalhar e vir conversar com a gente, estamos abertos, né, Lúcio? Tanto eu quanto o professor Lúcio, como o professor Ricardo, como o professor York. E era isso que eu tinha para vocês. A mensagem que eu quero deixar é, se você quer ser um bom matemático aplicado, durante a sua graduação e durante o seu mestrado, tente ter um pouco mais, sabe, abrir mais o seu leque. Se você abre bem o seu leque, tá? Muitas das vezes eu pensava, por que eu faço geometria diferencial? Apesar que eu pensava assim, mas eu fiz 2, tá? Porque já estava lá mesmo, né? Peguei a segunda, por que não fazer? E aí você vê os raios, né? E você liga a geometria diferencial, aí você pensa, gente, é isso mesmo. Então, tem uma conexão entre as coisas que você só consegue, tá, sentir se você estudou. Se você não estudou nada sobre aquilo, você nunca vai fazer conexões. Tá? E nunca vai pensar, eu poderia usar isso. Então, o que eu deixo para vocês, eu sei que, sabe, vocês têm um potencial enorme, entraram aqui na Unicamp, estudem, porque as empresas, inclusive as empresas de petróleo, são abertas para matemática. Nós temos a Débora, eu queria gravar um videozinho com ela, que também é a Débora, para ela falar. Ela saiu daqui, ela foi para uma empresa, o pessoal da empresa sempre elogia, fala, ela carrega o piano. Ela tem o know-how, sabe, de mexer, fazer as coisas diferentes. Nós temos o Matheus, que também nosso aluno, né, Lúcio? Que também está em outra empresa e como chefe da parte dele de pesquisa. Então, os nossos alunos, quando saem daqui, realmente saem com diferencial, porque eles sabem o que estão fazendo e sabem sugerir. Não fica aquele negócio, sabe, ser só o chefe por ser chefe, né? Não é só o politiqueiro. Ok? Obrigada. Falar
alto, Débora. Gente, alguém tem alguma dúvida antes de introdução, professora Amélia? Ninguém? Não tem microfone, tá? Sim. Bom, para os alunos que ficarem interessados aqui, né, em geofísica computacional, que até onde assim no curso eles têm que estar para procurar uma iniciação científica na área, algo assim. Tem que ter feito já quais matérias? Eu acho que pelo menos está no segundo ano. Pelo menos, porque é assim, é claro, se você for fazer uma iniciação científica no segundo ano, é diferente do terceiro, né? E a gente tem que também sentir como é que o aluno está. Porque eu já peguei alunos, né, que fizeram iniciação científica muito bem, mas estavam, inclusive da física e de outros locais aqui da Unicamp, que fizeram muito bem, e já peguei também uns que estavam muito bem em histórico e tudo, e não tinham tesão, sabe? Eu acho que para fazer matemática, a gente tem que ter algo a mais, a gente tem que gostar, né? Então, eu acho que se uma pessoa vem a partir do segundo ano, que já viu cálculo 1 e cálculo 2, tem muita coisa que já dá para a gente iniciar, e se a pessoa gostar mesmo e for ficar com a gente, isso é um avanço, né? Porque a pessoa já vai começar a construir desde o segundo ano até o quarto ano. Depois, se quiser fazer um mestrado ou quiser fazer, é bem mais fácil, né? Essa parte que eu falei que a gente tem que ter o conhecimento às vezes, professor, mas eu estou no último ano, eu tenho que ter um conhecimento prévio? Não, tem gente que chega, que nem a Débora, que está na outra empresa, ela veio com a gente, no último momento, ela resolveu, eu quero fazer. Pra falar a verdade, ela fez uma matéria comigo, tá, gente? E eu puxei as orelhas da Débora tanto que a Débora gostou e ficou. Então, ela mudou, ela quis fazer e ela realmente fez. A Débora é uma pessoa que eu digo que é um diferencial, tá? As pessoas não tá dando muito certo, sei o quê. Ela não gostava muito do que ela estava fazendo. Mas quando ela focou em alguma coisa, ela foi em frente. E hoje em dia, todas as vezes que eu encontro com os chefes, né, da empresa de petróleo que ela trabalha, o pessoal fala, a Débora carrega o piano. Qualquer projeto que a Débora tá, o negócio sai. Então, isso é uma satisfação para o nosso grupo. Mas é uma pessoa que foi no quarto ano e nunca tinha visto geofísica. Tá? Então, não tem um momento certo. Eu acho que no primeiro ano ainda seria muito jovem para, sabe, na matemática para começar. Mas do segundo ano em diante, já poderia procurar para iniciação. Eu tenho uma dúvida também. Você falou que a parte de geofísica abrange quase todas as áreas da matemática aplicada e vocês trabalham com tudo porque ciências novas não é ali, né? E eu queria saber se também, porque eu vi várias imagens aí que vocês retornam, vocês chegam com um dado e retornam outro muito mais abrangente. Se vocês trabalham com bastante processamento de imagem. Sim. Toda essa parte que a gente não chega a fazer o processamento. O processamento é feito por um técnico, pode ser feito pelo, sabe, o cara que é treinado. E às vezes o cara que é treinado, ele é até melhor do que uma pessoa que tenha todo o conhecimento. Porque o cara é treinado, tem que ver isso, tem que ver se fica planinho, para ver se está com a velocidade certa. Então você dá a receita de bolo, sabe? A cozinheira que você coloca para fazer o bolo sempre, ela vai fazer muito bem. Agora, a gente entrega a imagem no final, quando a gente está fazendo, né, um trabalho. A gente tem que nem a gente está fazendo agora programas novos de interferometria para a Petrobras. No final, a gente pega o nosso programa e entrega a eles. É claro que o nosso programa não sai daqui, gente, do forno e vai direto e vai ser aplicado. O cara da Petrobras, que é o que trabalha com a gente, fala, isso é legal. Aí, eles pegam, criam todo, porque na universidade tem uma forma, né, de trabalhar. Eles criam todo o desenvolvimento dentro da empresa com o que a gente fez, e aí começam a aplicar. Tá? Então, a universidade e as empresas, elas podem trabalhar junto, mas na hora de mandar, inclusive o que a gente faz que não pode ser colocado, eles falam, olha, isso não pode ser publicado, ou isso... Então, a gente sempre tem, né, a cerejinha do bolo, porque muitas das vezes você publica imagem linda, mas você não fala qual foi a cerejinha que você colocou. Mas o negócio ficou lindo, e é claro, uma revista aceita, mas sem você citar a cereja. Tá? Certo. Mais alguma pergunta? Então vamos agradecer de novo, professora Amélia.